espelho convexo, após a reflexão, os feixes não se encontram. Mas, prolongando-se os feixes refletidos, eles se encontram num ponto atrás do espelho. Esse ponto é chamado de foco virtual. É como se os feixes de luz partissem desse ponto imaginário. Os espelhos convexos permitem uma visão panorâmica e por isso são muito utilizados em garagens, elevadores e em retrovisores de carros e motocicletas. Abra o olho. O espelho côncavo converge a luz. O espelho convexo diverge a luz. Quando os feixes paralelos de luz atingem o espelho côncavo, eles convergem para o foco real. Quando atingem o espelho convexo, eles divergem, e nesse caso, o foco é virtual. Quando a luz passa de um material transparente para outro, como da água para o ar, ela muda de direção. A esse fenômeno damos o nome refração, mas vamos ver isso na prática. Pegue uma moeda e ponha no fundo de um recipiente. Agora afaste-se até não poder mais ver a moeda. Agora colocamos água no recipiente. E aí está, a moeda apareceu. Vamos ver o que acontece quando um feixe de luz incide em um bloco de acrílico. Quando o feixe incide perpendicularmente, notamos que nada diferente acontece. Mas quando ele incide inclinado, notamos facilmente o desvio da luz. Você não percebe, mas a luz diminui sua velocidade ao passar do ar para o acrílico. É por isso que ocorre o desvio que você está vendo. Em cada material, a luz se propaga com uma certa velocidade. Desse modo, há um desvio diferente em cada um deles. Quando, por exemplo, a luz passa do ar para o acrílico, notamos que uma parte dela sofre refração e a outra sofre reflexão. Mas o que acontece se passarmos do acrílico para o ar? Acontece a mesma coisa, só que agora o raio de luz se afasta da normal. E à medida que aumentamos o ângulo de incidência, vamos chegar a um limite. Depois desse ângulo limite, a luz sofre uma reflexão total. Quando o feixe de luz passa por um bloquinho de vidro, ele sofre reflexão total várias vezes nas paredes internas e só sai na outra extremidade. Assim funcionam as fibras ópticas. As fibras ópticas são amplamente empregadas nas telecomunicações e na medicina. Além disso, são utilizadas em microcâmeras de vídeo e instrumentos de iluminação. Abra o olho. A refração ocorre quando a luz passa de um meio transparente para outro e altera a sua velocidade. Junto com a refração, sempre ocorre a reflexão. O ângulo limite é o ângulo máximo em que a refração acontece. Depois do ângulo limite, só ocorre a reflexão total. Um dos componentes mais comuns da óptica, e com certeza um dos mais familiares a todos, são as lentes. As lentes fazem parte do nosso dia a dia porque são utilizadas em muitos objetos e instrumentos de uso comum. Existem dois tipos principais: as lentes convergentes
cujas bordas são mais finas que o centro. E as lentes divergentes, cujas bordas são mais grossas que o centro. Colocando uma lente convergente na frente de feixes paralelos de luz, vemos que eles se aproximam e convergem para um mesmo ponto. O ponto onde todos os feixes de luz se encontram é chamado de foco. E a distância desse ponto até o centro da lente é denominada distância focal. O instrumento de ampliação mais simples, a lupa, é constituído de uma única lente convergente. Associando duas lentes convergentes, conseguimos aumentos muito maiores, que nos permitem ver seres muito pequenos, como os micróbios, ou corpos muito distantes, como os planetas ou as galáxias. No caso de uma lente divergente, os feixes paralelos de luz se afastam ou divergem. Nesse caso, os feixes de luz nunca se encontram num ponto, e não existe um foco real. Contudo, podemos prolongar os feixes divergentes e encontrar um foco imaginário, chamado foco virtual. Olhando um objeto através de uma lente divergente, vemos sempre uma imagem menor. Abra o olho. As lentes convergentes aproximam os raios de luz e produzem uma imagem em geral maior. As lentes divergentes afastam os raios de luz e produzem uma imagem sempre menor. A ótica geométrica também engloba o estudo da visão. Nossos olhos, como qualquer outro instrumento de observação, também possuem lentes, a córnea e o cristalino. A luz proveniente dos objetos entra em nossos olhos através da pupila. Em seguida, ela passa pelo cristalino, que focaliza a imagem na parede do fundo do olho, a retina. Se a imagem não for focalizada exatamente sobre a retina, o objeto não será visto com clareza e parecerá borrado. Muitas pessoas têm algum tipo de defeito visual. Umas enxergam mal de perto, outras enxergam mal de longe. Algumas pessoas não enxergam bem objetos distantes. Isso acontece porque a imagem se forma antes da retina. Esse problema se chama miopia e pode ser corrigido com uma lente divergente. Outras pessoas enxergam mal de perto porque a imagem dos objetos próximos se forma depois da retina. Esse problema é chamado hipermetropia e deve ser corrigido com uma lente convergente. Seja qual for o caso, a função dos óculos ou lentes de contato é fazer com que a luz dos objetos seja focalizada exatamente em cima da retina, produzindo uma imagem nítida. Abra o olho. Nossos olhos são instrumentos de observação. A luz dos objetos é focalizada na retina, onde se formam as imagens. Se a imagem se forma antes da retina, a pessoa tem miopia, e esse problema pode ser corrigido com lentes divergentes. Se a imagem se forma depois da retina, a pessoa tem hipermetropia, e esse problema pode ser corrigido com lentes convergentes.